começar a investir pode parecer, assim, um labirinto, né? É tanta sigla, CDB, LCI, FIIs, ações, nossa, previdência, cripto, Uhum. e opinião pra todo lado. Aí a pessoa fica meio paralisada, com medo de errar, sabe? E o dinheiro lá, parado. É um sentimento bem comum, viu? Mas olha, a boa notícia é que existe sim uma lógica, um sistema por trás disso tudo. Nossos estudos mostram que tem princípios bem sólidos, sabe? Que foram testados. Ah, que bom. E a nossa conversa hoje é justamente para isso, para tentar desmistificar um pouco esse processo, olhando para o que as pesquisas mostram que funciona. Boa. Então vamos lá. Pelo que a gente viu nos estudos, a ideia central é a tal da remuneração do capital, certo? Parece chique, né? Mas no fundo é só como fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Exatamente, é isso. E, fundamentalmente, tem duas grandes avenidas para isso acontecer. A primeira é a renda fixa. Renda fixa? Pensa assim, é como se a pessoa emprestasse o dinheiro dela. Pode ser para um banco ou para o governo mesmo. E aí ela espera receber uns juros de volta por esse empréstimo. Ah, tá. Tipo um aluguel pelo dinheiro. Faz sentido. E qual a outra avenida? A outra é a renda variável. Aí a lógica muda um pouco. Em vez de emprestar, a pessoa vira meio que sócia de alguma coisa. Sócia? Como assim? Pode ser sócia de uma empresa, né? Comprando ações, ou sócia de um monte de imóveis através dos fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Entendi. Aí o ganho não é um juro fixo, vem da participação nos lucros da empresa ou nos aluguéis dos imóveis. É diferente. Certo. De um lado a gente empresta, é credor, do outro a gente participa, é dono de um pedacinho. Imagino que não dá pra dizer qual é a melhor assim de cara. De jeito nenhum. Não tem a melhor ou a pior em absoluto, sabe? Cada uma tem a sua função, depende muito do objetivo de cada um. E para conseguir navegar entre elas, para montar uma estratégia que funcione, nossos levantamentos apontam para 3 pontos, 3 pilares cruciais. 3 pilares. Ok. A gente pode explorar cada um deles. Perfeito. Qual seria o primeiro, então, para começar a organizar essa confusão toda? O primeiro e talvez o mais fundamental é o alinhamento ao objetivo. Parece óbvio, né? Mas muita gente tropeça aqui. Alinhamento ao objetivo. É preciso saber para onde se quer ir antes de escolher o caminho ou veículo. Total sentido. É como, sei lá, pegar um carro esportivo para fazer uma trilha na lama, né? Não adianta nada um investimento que rende horrores se o dinheiro só vai estar disponível daqui a 10 anos e a pessoa precisava dele em 5 para comprar a casa. Exatamente. E esse alinhamento tem, digamos, duas partes. A primeira são as metas financeiras mesmo, que está muito ligado ao prazo. Prazo. Curto, médio, longo. Isso. Se o objetivo é de curto prazo, pensa numa reserva de emergência, para algum imprevisto, ou juntar dinheiro para uma viagem no ano que vem. A prioridade máxima tem que ser a liquidez. Liquidez. Aquela facilidade de pegar o dinheiro de volta rápido sem perder valor. Exatamente isso. Para essas metas mais curtas, a segurança e essa facilidade de resgate são, assim, cruciais. Por isso que os estudos costumam indicar investimentos de renda fixa, aqueles pós-fixados, com risco baixo e liquidez diária. Tipo Tesouro Selic, que todo mundo fala. O Tesouro Selic é um ótimo exemplo. É um título público, né? Acompanha a taxa básica de juros, ele é considerado muito seguro e dá para resgatar a qualquer momento. A rentabilidade pode não ser a mais alta do mercado, mas ele cumpre essa função de guardar o dinheiro e estar disponível quando precisar. Certo. E quando o objetivo é lá na frente, a aposentadoria, a faculdade dos filhos daqui uns 15, 20 anos? Aí a história muda. Para o longo prazo, o que os dados históricos mostram é que os ativos de renda variável, Ações, FIIs. isso, ações de boas empresas, cotas de fundos imobiliários bem geridos, eles tendem a oferecer um potencial de retorno bem maior, só que eles exigem mais tempo. Pra quê? Pra compensar as quedas. Exato. Para que aquelas oscilações naturais de curto prazo, o tal do sobe e desce, sejam, digamos, suavizados pelo crescimento composto ao longo dos anos. O tempo ajuda a mitigar a volatilidade. Entendi. O tempo vira um aliado para aguentar os solavancos do caminho. E isso me leva para a segunda parte desse alinhamento que você falou, o perfil de risco, que é justamente sobre o quanto de sobe e desce a pessoa tolera, né?
A famosa volatilidade. Exatamente. A renda variável, por natureza, oscila mais. O valor pode, sim, subir 5% num dia e cair 3% no outro. Já a renda fixa tende a ser mais linear, mais previsível no curto prazo. Certo. Mas o ponto fascinante que a pesquisa em finanças comportamentais mostra muito bem é que essa tolerância ao risco não é só uma questão técnica, sabe? É profundamente emocional. Como assim, emocional? Não basta eu saber que aquela ação é para daqui 10 anos e pronto? Então, na teoria, sim, mas na prática, se a pessoa entra em pânico ao ver o patrimônio dela cair, sei lá, 10% numa semana, mesmo sabendo intelectualmente que o investimento é bom e para o longo prazo, ela corre um risco gigantesco de fazer besteira. Vender na baixa. Exatamente. Vender na baixa por medo. É a tal da aversão à perda falando mais alto que a razão. O medo de perder acaba sendo maior que a vontade de ganhar. E aí a pessoa toma decisões que prejudicam todo o plano. Nossa, é o clássico vender no fundo do poço por puro pânico, destrói qualquer estratégia. Mas essa tolerância, esse perfil, ele muda? Ou a pessoa já nasce assim conservadora ou arrojada? Não, felizmente não é fixo. Ele é maleável, pode ser desenvolvido. E tem duas palavras-chave que os estudos apontam aqui: clareza e convicção. Clareza e convicção. Clareza para entender por que cada investimento está ali na carteira, como ele funciona, qual o papel dele no plano geral, e convicção de que aquela estratégia faz sentido para os objetivos que foram traçados. Ah, entendi. Então, quanto mais a pessoa entende o que está fazendo e por que está fazendo, menos ela se assusta com as quedas temporárias. É isso. Exatamente. Com clareza e convicção, a volatilidade deixa de ser aquele bicho-papão, sabe? Passa a ser vista como, bom, parte normal do processo de investir em renda variável. Dá até para encarar como oportunidade às vezes. Certo. E os estudos são muito claros nisso. Investidores que conseguem manter a calma, que entendem o cenário e evitam um efeito manada, sabe? Comprar na euforia, vender no desespero. Esses investidores, historicamente, têm resultados muito melhores no longo prazo. Ok, faz todo sentido. Então, o primeiro pilar é esse alinhamento: objetivo, prazo e risco. E trabalhar essa clareza e convicção para não agir por impulso. Com isso mais claro, como a gente busca os melhores resultados? Aí entra o segundo pilar, né? A maximização do retorno. Como é que a gente identifica um bom investimento? Isso. Agora a gente entra numa parte de selecionar os ativos. A literatura e a prática, olhando décadas de dados, costumam usar a rentabilidade passada como um ponto de partida importante. Opa, peraí. Mas a gente sempre ouve aquele aviso: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Como fica isso? É um aviso crucial, e é verdade. O passado não garante futuro de jeito nenhum. Só que, estatisticamente falando, classes de ativos ou mesmo estratégias que mostraram uma capacidade de gerar bons retornos de forma consistente ao longo de muitos anos em diferentes cenários. Elas têm uma probabilidade maior, estatisticamente, de continuar entregando resultados positivos. Não é certeza, claro, mas é o indicador mais objetivo, mais robusto que a gente tem para começar a análise. É usar a história como um guia, mas sempre com essa ressalva em mente. Entendi. É o melhor mapa disponível, mesmo sabendo que o terreno pode ter mudado um pouco. E como a gente aplica isso para maximizar o retorno na prática? Bom, o primeiro nível é a alocação, ou seja, decidir em quais grandes classes de ativos colocar a maior parte do dinheiro. Essa decisão mais ampla, segundo vários estudos, é responsável pela maior parte do resultado de uma carteira no longo prazo. A alocação. E nossos estudos levantaram uns pontos bem interessantes sobre alguns produtos financeiros mais tradicionais aqui no Brasil, né? Tipo fundos de previdência, fundos de investimento de banco grande. Exatamente. Os dados são bem claros. Uma parte enorme dos planos de previdência privada no Brasil, por exemplo, rende menos que a taxa básica de juros, a Selic, mesmo em prazos longos. Menos que a Selic? Mas como? Principalmente por causa das taxas. Taxa de administração alta, taxa de carregamento, taxa de performance, tudo isso vai comendo a rentabilidade do investidor ao longo do tempo. E o mesmo fenômeno a gente vê em muitos fundos de ações, fundos multimercado oferecidos por grandes bancos. Puxa.
Então, uma primeira atitude para maximizar o retorno seria fugir desses produtos muito caros e com histórico ruim? Frequentemente, sim. Para objetivos de longo prazo, tipo aposentadoria, a gente vê análises acadêmicas, inclusive de universidades federais aqui do Brasil, mostrando que alternativas como investir diretamente em títulos públicos, como o Tesouro IPCA+, Aquele que protege da inflação? Esse mesmo. Ele te dá a inflação mais uma taxa de juros real e tem custos muito, muito baixos. Historicamente, ele apresentou retornos bem superiores à maioria esmagadora dos planos de previdência privada. Interessante. E para a parte de renda variável, a lógica é parecida? Evitar os fundos caros? Sim, a lógica se aplica. Tem pesquisas de escolas de negócios bem conceituadas, tipo Harvard, que sugerem que investidores com melhor desempenho muitas vezes preferem investir diretamente em vez de usar fundos que cobram caro. Então, em vez de um fundo de ações que cobra 2% de administração mais 20% de performance, Pode ser mais vantajoso a pessoa montar a própria carteira de ações escolhendo boas empresas, ou investir em fundos de investimento imobiliários, FIIs, ou até buscar ativos lá fora como stocks, ações americanas. Isso, e REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Sempre, claro, prestando muita atenção nos custos envolvidos. ok. Então, alocar bem é escolher as classes certas, Tesouro IPCA+, ações, FIIs, stocks, REITs, e escapar dessas armadilhas de custo alto. Beleza. E depois que a gente escolhe a classe, por exemplo, ações brasileiras, como faz a seleção dentro dela? Escolher quais ações comprar. Aí a gente entra no segundo nível dessa maximização. Se a classe é ações, a seleção é isso, escolher quais empresas comprar. E as metodologias que historicamente se mostraram mais eficientes são aquelas que buscam identificar e investir em boas empresas. E o que define uma boa empresa para quem está investindo buscando retorno? Lembra que na renda variável a pessoa vira sócia. A ideia é essa, procurar sócios de qualidade. O que isso significa na prática? Geralmente, buscar empresas que têm lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. Lucrativas, ok. Que tenham dívidas controladas, não estejam super endividadas, que tenham boas margens de lucro, mostrem que o negócio é rentável, uma gestão competente e transparente, o que a gente chama de boa governança corporativa, e indicadores de rentabilidade altos, como o ROI, o ROIC. São siglas que medem o quê, basicamente? Medem o retorno que a empresa consegue gerar sobre o capital dos acionistas, o ROI, e sobre todo o capital investido na operação, o ROIC. São sinais de que o negócio é saudável, bem administrado e sabe usar bem o dinheiro. Certo, buscar negócios sólidos. E para os fundos imobiliários, os FIIs, a seleção é parecida? Bem parecida. Os FIIs investem em imóveis e distribuem os aluguéis, né? Então, a seleção passa por olhar a qualidade dos imóveis que estão dentro do fundo, onde estão localizados, quem são os inquilinos, como são os contratos de aluguel. A qualidade dos tijolos, digamos. Exato. E também a competência da equipe que administra tudo isso, a gestão do fundo. E na renda fixa, a seleção parece mais simples. É mais direta, assim. Para o curto prazo, para a reserva de emergência, aquela combinação de segurança máxima do governo com liquidez diária faz do Tesouro Selic a escolha quase unânime, como a gente já falou. Uhum. E para o médio e longo prazo, dentro da renda fixa, o Tesouro IPCA+, que protege da inflação e ainda paga um juro real, tem um histórico muito bom e a garantia do Tesouro Nacional. É uma opção bem sólida. Ótimo. Então, já clareamos o objetivo, entendemos o perfil, vimos como buscar bons retornos com alocação e seleção. Agora vem a parte que tira o sono de muita gente: a segurança. Como proteger o dinheiro? Como não perder? Esse é o terceiro pilar, maximização da segurança. Esse é um ponto nevrálgico, né? E para se proteger, o primeiro passo é entender como se perde dinheiro investindo. Nossos estudos apontam basicamente 3 formas principais. Quais seriam? A primeira forma é o que a gente chama de retorno inadequado. Sabe, o investimento até rende alguma coisa, mas rende menos que a inflação. Ah, o dinheiro perde valor na prática. Exatamente. O número lá na conta sobe um pouquinho, mas o poder de compra diminui.
é perder dinheiro de forma silenciosa, mas é perder. Certo. Primeira forma. A segunda deve ter a ver com o comportamento que a gente falou. Isso mesmo, é a venda no momento errado. A pessoa está num ativo bom para longo prazo, mas aí vem uma turbulência no mercado, ela se desespera e vende tudo no prejuízo. O pânico. O pânico. E aí ela perde não só o que caiu, mas toda a recuperação e o crescimento que viria depois. É o erro comportamental destruindo a estratégia. Faz sentido. E a terceira forma de perder dinheiro? É a performance inesperada. Essa é mais sutil. Acontece quando a pessoa fez tudo certo na análise, escolheu um ativo ou uma classe com histórico ótimo, alinhou com o objetivo, manteve a calma nas quedas, mas por algum fator específico daquele momento econômico, ou daquele setor, ou daquela empresa, o ativo vai mal justamente enquanto ela está investida nele. Ah, tipo, dá azar. Mesmo o melhor cavalo pode tropeçar. Exato. Mesmo os melhores ativos, as melhores empresas, podem passar por fases ruins, por N motivos, e se a pessoa está muito concentrada naquele ativo específico, essa fase ruim pode machucar bastante o patrimônio. Ok. Então são 3 fantasmas: render pouco, vender na hora errada por medo e a má sorte temporária de um bom ativo e mal. Como os pilares que a gente já viu ajudam a lidar com isso? Ótima pergunta. O risco de retorno inadequado, de render menos que a inflação, ele é combatido lá pelo segundo pilar, a maximização do retorno. Escolher ativos que historicamente superam a inflação. Isso. E selecionar bons ativos individuais dentro dessas classes. E, claro, fugir daqueles produtos caros e ineficientes que a gente comentou. Essa é a defesa principal. Beleza. E a venda no momento errado, o pânico? Esse é o domínio do primeiro pilar, alinhamento ao objetivo e perfil de risco. Lembra da clareza sobre o porquê de cada investimento e da convicção na estratégia? Lembro. Clareza e convicção. São elas o antídoto contra o medo irracional, contra a venda precipitada na hora errada. Entender o jogo e confiar no plano. Perfeito. Os 2 primeiros pilares cuidam dos 2 primeiros riscos. Sobra então a performance inesperada. Como a gente lida com o risco de um bom investimento ir mal bem na nossa vez? Aqui entra a ferramenta mais poderosa que existe para a segurança nos investimentos. Um conceito que, olha, rendeu até prêmio Nobel e é a base da gestão moderna de portfólios, a diversificação. Ou como o pessoal fala em inglês, asset allocation. Diversificação. Aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É um pouco mais sofisticado que isso, mas a ideia base é essa. A diversificação eficaz, segundo a teoria moderna de portfólio, se apoia em 3 ideias-chave. Ok, quais são? Primeiro, sim, ter vários ativos diferentes na carteira, não concentrar tudo numa única ação ou num único tipo de investimento. Isso é básico. Certo. Variedade. Segundo? Segundo, esses vários ativos precisam ser individualmente bons, ou seja, ter um bom potencial de retorno por si só, baseado naquela seleção que a gente discutiu. Não adianta nada diversificar com um monte de ativo ruim, né? Vários ativos e ativos com um potencial. Faz sentido. Qual a terceira ideia? Que imagino que seja o pulo do gato. É a chave de tudo. Esses diferentes ativos, além de serem bons individualmente, precisam ter baixa correlação entre si. Idealmente, até correlação inversa. Baixa correlação. Ou correlação inversa. O que isso quer dizer na prática? Para o dia a dia da carteira. Quer dizer que o desempenho deles não anda exatamente junto, sabe? Quando um ativo na carteira está sofrendo por algum motivo, o outro ativo, que tem baixa correlação com ele, tende a estar se saindo melhor ou, pelo menos, não caindo tanto quanto o primeiro. Ah, então um meio que compensa o outro. Exatamente. Um ajuda a amortecer a queda do outro. O resultado é que o impacto geral no patrimônio fica muito menor do que se tudo estivesse concentrado numa coisa só. A carteira fica mais estável. E os nossos estudos mostraram exemplos práticos dessa baixa correlação que sejam relevantes aqui para o Brasil. Sim, vários. Um exemplo clássico, que aparece bastante nos dados históricos, é a relação entre o dólar e a Bolsa Brasileira, medida por índices como o Ibovespa. Dólar e bolsa. Como eles se relacionam? Em muitos momentos de estresse aqui na economia local, sabe, quando a bolsa cai forte, a gente observa uma tendência do real se desvalorizar frente ao dólar. Ou seja,
o dólar sobe. Ah, então se a pessoa tem uma parte do dinheiro em investimentos ligados ao dólar, tipo ações ou fundos imobiliários americanos, os stocks e REITs que você falou, Exato. isso pode ajudar a proteger a carteira quando a bolsa aqui está caindo. Funciona como um contrapeso. Funciona muito bem como um contrapeso. Essa correlação que historicamente é negativa ou pelo menos baixa, entre a bolsa brasileira e o dólar, faz com que ter uma parte da carteira em ativos internacionais dolarizados funcione como uma espécie de seguro natural. Quando um lado apanha, o outro tende a ajudar, pelo menos em parte. Claro que não é toda vez, nem na mesma intensidade, mas o padrão histórico é bem claro. Nossa, que interessante essa dinâmica. E tem outras correlações assim que ajudam a proteger? Tem sim. Outra relação interessante que a gente observa nos dados é entre a inflação e a bolsa. Muitas vezes, períodos em que a bolsa está andando de lado ou até caindo coincidem com períodos de inflação mais alta, mais pressionada. Inflação alta, bolsa de lado. Isso. E nesses momentos, aqueles investimentos que são corrigidos pela inflação, como o Tesouro IPCA+, Aquele da renda fixa de longo prazo. exato, ele tende a se proteger ou até a se valorizar em termos reais, porque ele está atrelado à inflação que está subindo. Então, combinar na carteira ações brasileiras com o Tesouro IPCA+, também é uma forma de usar essa baixa correlação para aumentar a segurança. É uma ótima forma. Se a gente juntar as peças, a ideia é construir uma carteira que tenha diferentes motores de retorno. Renda fixa local ligada à inflação, Tesouro IPCA+, renda variável local, ações FIIs, renda variável internacional dolarizada, stocks, REITs. E o ponto crucial é que esses motores, além de terem bom potencial individual, tenham comportamentos diferentes entre si, baixa correlação. Essa combinação inteligente é a chave para reduzir muito o risco de um evento ruim num único mercado, ou num único ativo, derrubar todo o patrimônio. É a segurança que vem da diversificação estratégica. Uau! Então, olhando por essa ótica dos 3 pilares, a jornada do investidor parece ser assim. Primeiro, definir para onde quer ir, objetivos, prazo, quanto aguento de chacoalhão no caminho. Exato, o alinhamento. Segundo, escolher os melhores veículos para chegar lá, buscar os ativos com melhor histórico e potencial, fugindo das roubadas caras. A maximização do retorno pela locação e seleção. E terceiro, construir um veículo que seja seguro para essa viagem, que aguente os imprevistos, diversificar com coisas diferentes que não andem todas juntas. A maximização da segurança pela diversificação com baixa correlação. É uma ótima analogia. E na prática, o que os estudos sugerem? Quais seriam os veículos principais para montar essa frota? Traduzindo para o concreto, o que emerge é, para a reserva de emergência, aquele dinheiro do curto prazo que precisa de liquidez total e segurança máxima, o Tesouro Selic é o porto seguro. Ok, Selic para emergência. Para a parte de renda fixa, de médio e longo prazo, buscando proteger da inflação e ter um ganho real, o Tesouro IPCA+ se destaca muito bem. Certo, IPCA+ para proteger e render no longo prazo na renda fixa. E para a parte da carteira que vai buscar mais crescimento, a renda variável, onde o potencial é maior, mas o chacoalhão também. Aí entram as classes principais. Ações brasileiras, selecionando boas empresas, fundos de investimento imobiliário, os FIIs, também aqui do Brasil, escolhendo bons fundos, e a parte internacional. Stocks, que são as ações americanas, e REITs, os fundos imobiliários de lá. Ações BR, FIIs BR, Stocks US, REITs US. Isso. São os principais veículos para buscar retornos maiores no longo prazo. Mas aqui é fundamental reforçar. Dentro de cada uma dessas classes, a seleção dos ativos específicos é crucial. Não basta comprar qualquer ação ou qualquer FII. Exige estudo, diligência. Que interessante. Parece que com esses 6 ingredientes básicos, então, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, ações BR, FIIs BR, Stocks US e REITs US, já dá para montar um prato bem balanceado, né? Diversificado, alinhado com diferentes necessidades
e prazos, tudo com base nesses princípios sólidos que a gente conversou. Exatamente. Essa combinação permite acessar as principais fontes de retorno e, ao mesmo tempo, as principais fontes de diversificação que estão disponíveis hoje. Dá para construir uma base bem sólida para um portfólio que seja resiliente e com bom potencial de crescimento ao longo do tempo. Nossa, exploramos muita coisa hoje. Foi uma conversa, assim, muito esclarecedora mesmo sobre como pensar os investimentos de uma forma mais estruturada. Fica aqui, talvez, uma reflexão final para quem está acompanhando a gente. A gente viu que a clareza sobre os objetivos e a convicção na estratégia são super importantes para não cair naquela armadilha de vender na hora errada, no pânico. Fundamental. Então, como será que cada pessoa pode, de um jeito prático, no dia a dia, continuar aprofundando o entendimento sobre os investimentos que ela escolhe? Como ir além do que leu ou ouviu aqui e construir aquela convicção forte, aquela que realmente protege das tempestades emocionais do mercado? É uma excelente pergunta para se pensar a respeito, sem dúvida. E claro, como sempre, é importantíssimo reforçar. Este estudo e esta nossa conversa, eles não constituem nenhum serviço de análise ou recomendação de investimento, tá? Certo. O mercado de renda variável, como a bolsa de valores, envolve riscos que são inerentes a ele. Toda e qualquer decisão de investimento é de responsabilidade única e exclusiva de cada investidor. Pesquisem, estudem bastante e tomem decisões bem informadas. Perfeito. Um abraço e até a próxima.